Olá, graça e paz, que neste dia venhamos estar frutificando para a honra e glória de Deus. Continuando ainda na série sobre livros proféticos, trabalhando o livro de Daniel, hoje o capítulo 3, onde você pode ver que o título fala Livrados os companheiros de Daniel da fornalha ardente, ou poderíamos dar outro título também, quem sabe, intolerância religiosa ou adoração a outros deuses, ah, ou outros títulos também, né? Como o erguimento de uma grande estátua e o livramento, né, dos amigos de Daniel, como está escrito aqui. Isso não vai interferir na essência do conteúdo. O capítulo 3 do capítulo 2, segundo estudiosos, leva aproximadamente um período de 20 anos, quando no capítulo 2 ele tem um sonho daquela estátua, nós falamos sobre isso, né, a história em um capítulo, onde ele vê uma grande estátua de diferentes metais, o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o ferro misturado com barro, representando aí os quatro impérios mundiais, Babilônia, os Medos e Persas, Grécia e Roma em dois momentos. Mas aqui, no capítulo 3, ou seja, 20 anos depois, o rei resolve contrariar a profecia, ou procurar contrariar a profecia, porque, olha comigo aí no versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Então, o ouro, a cabeça de ouro, somente que representava o seu império, ou seja, a Babilônia. Depois ele seria sucedido por um segundo, os Medos e Persas, depois um terceiro, a Grécia, por fim, Roma, chegando ao final a volta de Jesus. É isso que conta a profecia do capítulo 2. Mas ele quer contrariar, porque ele manda fazer uma estátua toda de ouro. E mais, se você continuar na sequência do versículo 2 em diante, aí nos diz que ele manda juntar todos os homens mais importantes do seu reino, governadores, representantes de todas as províncias, e ele dá uma ordem que está aqui bem clara no versículo 4. O arauto lhe apregoava, dizendo a vós, povos, nações, pessoas de todas as línguas, no momento em que vocês ouviram o som da trombeta, e ele fala diversos instrumentos de música, né? Pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita de foles, e toda sorte de música vocês devem prostrar ou prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então percebe que ele está estipulando uma espécie de oração a uma imagem que representava o seu próprio reino, ou quem sabe a ele mesmo, ou seja, Nabucodonosor. E ele diz mais: qualquer que não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então havia uma ordem imperativa impondo a adoração a essa imagem que ele havia levantado, tentando contrariar, assim como eu disse, a profecia do capítulo 2, né, da sucessão de impérios, chegando por fim à volta de Jesus. Diz então, e sempre vai ter aquele dedo duro que vai denunciar, diz que no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, e o que eles fizeram? E acusaram os judeus, ou alguns deles, ou pelo menos 3 deles. E ele passa então a narrar: olha, você não fez um decreto do qual todos que ouvissem o som dos instrumentos de música deveriam adorar e tal? Ele, sim, fiz. E ele então diz aqui, versículo 12, uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. E ele cita os nomes, né? Sadraque, Mesaque, Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Provavelmente haveria muitos outros judeus, né? Mas aqui menciona que esses 3 não se prostraram. Quem sabe outros não houvessem prostrado, né? Mas esses 3, e principalmente 3 que estavam a serviço do rei, era a pessoa ali do círculo, né? De influência, trabalhava a serviço do rei, e ousa então questionar. O rei faz algumas ponderações, e fica irado. Você pode ver na sequência, não vou ler todos os versos, pegar alguns pontos, dá uma nova oportunidade, fala de verdade, é de propósito que vocês fazem isso,
Não estou querendo crer nisso, que vocês não querem adorar a imagem e tal, e ele vou dar uma nova oportunidade. Versículo 15 ele fala, né? Se você estar disposto, a hora que vocês ouvirem, vocês vão adorar e tal. No versículo 16 eles respondem claramente. Eu até falei na primeira reflexão, onde falando mais que um refém, capítulo 1, versículo 8, que Daniel resolveu com seus amigos a não se contaminar. Então você e eu precisamos estar resolvidos, decididos, senão fatalmente cairemos quando nos sobrevierem as tentações, as provações. Então eles responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei, os três respondem. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos responder, já está decidido. Se o nosso Deus, a quem servimos, se ele quer livrar-nos, ele vai livrar da fornalha ardente da tua mão. Se não também quiser, fique sabendo, não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem que levantaste. Então foi algo decisivo, algo que de fato colocou a vida deles em risco. Diz que o rei se enche de fúria, transtorna o seu aspecto, o seu rosto, e ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Então percebe? E eu quero até abrir um parênteses aqui, que muitas vezes no dia a dia da vida, nossas escolhas e decisões, quem sabe até por andar contrariamente àquilo que o mundo nos direciona, quem sabe teremos que entrar em algumas fornalhas, né, do dia a dia aquecidas 7 vezes mais, até mesmo por aqueles até próximos, familiares, amigos que você confia, que vai estar impulsionando, de certa forma, os problemas de encontro a você, ou ajudando nesse aspecto. E então, diz que eu vou só sintetizar, né, a sequência dos versículos. Ele manda aquecer, manda chamar os homens mais fortes do reino. Era tão forte o calor que aqueles que levam esses jovens para ser lançados no fogo, diz que eles morrem, diz que eles caem atados ali na fornalha. E o versículo 24 diz que o rei Nabucodonosor agora ele se espanta, levanta depressa e fala, peraí, mas nós não lançamos 3 homens? E eles disseram sim, mas ele diz, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Diz os versículos aí que nem cheiro de fumaça, de nada, somente o fogo queimou as cordas que os amarravam. E ele então fica maravilhado e mais uma vez, uma aparente mudança, né? Ele faz agora um novo decreto, como que a adoração fosse através de decretos, né? E ele diz aqui no versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. E aqui ele faz um decreto, a partir do versículo 29, que qualquer povo, nação, língua, tal, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que seja feita a sua casa um monturo, né? E diz que porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então diz que ele faz prosperar a estes jovens, né, na província de Babilônia. Então quero fechar essas considerações dizendo para você que já até mencionei que muitas vezes teremos que entrar nessas fornalhas do dia a dia, né, 7 vezes aquecido mais, mas que o Senhor, se assim aprover da sua vontade, Ele vai entrar conosco, vai nos livrar e vai nos fazer sair vitoriosos em meio às provações, os problemas, as dificuldades as quais enfrentaremos no nosso dia a dia. Que a graça e a paz esteja com você e sua família neste dia.